Olá meninos, olá meninas, senhores mediadores, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas à nossa aula de Sociologia. Eu tô aqui com a minha querida Oyama, fala Oyama. Olá menino César, meninos e meninas, sejam bem-vindos à nossa aula de Sociologia. A participação de vocês é fundamental, vamos lá e boa aula para todos nós. Vamos lá, a aula tá bacana hoje e eu quero a participação de vocês. E para começar a gente já vai para o nosso momento de exposição, vamos lá? Vamos começar então com a nossa aula, trazendo aqui a apresentação da nossa equipe de Sociologia. Vamos ver? A equipe de Sociologia ela tem a articulação do professor Márcio Augusto Dória e é composta pelos professores Adilma Rodrigues, César Mustafa, Lorena Vaz, Maurício Castro e Oyama Lopes. Nós estamos na segunda série do ensino médio, a disciplina é Sociologia. Aqui no vídeo o professor César Mustafa, na assistência a professora Oyama Lopes. A aula de hoje, aula de número 5, regime, forma e sistema de governo. Rapidinho, copia aí, dá essa cópia. A gente traz aqui na capa da aula uma coroa representando aí a monarquia, né? Aí tem aqui a faixa presidencial aqui do Brasil, né? Essa faixa presidencial, ela é do Brasil, representa aqui a nossa república. E eu tenho aqui um militar, né, dando continência e uma pessoa aqui no pau de arara, né, que era uma forma de tortura, representando também a ditadura. Ditadura que é um sistema, é um regime de poder onde você não tem liberdade, onde o Estado é maior do que todos. Beleza, então eu vou adiantar, é o tempo que o pessoal vai chegando, vai se acomodando e vai participando da aula. Os objetivos da nossa aula de hoje: conhecer as diferentes formas, sistemas e regimes de governo, identificar relacionamento entre os poderes executivo e legislativo nos sistemas do governo presidencialista e parlamentarista, refletir sobre a relação entre governantes e governados nas diferentes formas de governo. E eu começo a aula com música e eu trago Caetano para alegrar a nossa manhã e para trazer uma reflexão. Pronto. Vou colocar aqui o vídeo para a gente começar. Outros poderes, índios e padres e bichas, negros e mulheres e adolescentes fazem o carnaval. Querer cantar afinado com eles, silenciarem, respeitam seu transe no êxtase, ser indecente, mas tudo é muito mal. Cada paisano e cada capataz, com sua burrice fará jorrar sangue demais nos pantanais, nas cidades caatingas e nos gerais. Será que apenas os hermetismos pasquais, os tons, os Miltons, seus sons e seus dons geniais nos salvam, nos salvarão dessas trevas e nada mais? Enquanto os homens exercem seus outros poderes, morrer e matar de fome, de raiva e de sede são tantas vezes gestos naturais. Eu quero aproximar o meu cantar vagabundo daqueles que zelam pela alegria do mundo e do mais fundo, jeans e bens e tais. Exatamente, aí a gente traz Caetano, trazendo podres poderes. É bom que a gente entenda o que Caetano está trazendo nisso aí na música. Ele fala dos podres poderes, ele fala dos maus governantes, mas é interessante que a gente entenda que assim, a gente não pode colocar todos os políticos na mesma panela. Vocês vão me ouvir repetir isso 300 milhões de vezes aqui durante esse ano,
que a gente vai falar sobre política, sobre Estado, sobre poder, né? Eu vou o tempo inteiro falar para vocês, não vamos colocar todos na mesma panela. Na verdade, quando a gente faz críticas aos governos, quando a gente faz crítica aos governantes, aos políticos, a gente está fazendo críticas específicas aos maus governantes, aos maus governos, às pessoas que governam, na verdade, buscando se locupletar, se beneficiar desse poder, né? Então, é essa crítica que a gente tem que fazer. Então, a gente tem que, de fato, tentar separar isso, tentar separar e perceber quem é o mau governante, quem é o governo ruim, né? E trazer para a gente essa ideia de que a crítica que a gente faz não é exatamente a todas as pessoas, mas sim a algumas pessoas. Ok? Beleza? Entendido? Então a gente vai ter cuidado com isso, ter cuidado com as generalizações. Os poderes a gente rejeita, a gente não quer. E não é a questão só uma questão ideológica de eu sou de direita e eu sou de esquerda tal, mas é da questão mesmo da honestidade, é a questão mesmo da competência, né? Então é exatamente essa questão que a gente tem que pensar quando a gente pensa nos poderes. É exatamente essa questão que a gente tem que pensar, porque a gente pode, de fato, ter um governo com um viés ideológico diferente do nosso. Não tem problema nenhum. Ok, faz parte do jogo democrático, né? A nossa população ela é composta de pessoas de direita, pessoas de centro, pessoas de esquerda, pessoas de centro-direita, centro-esquerda, de extrema-direita, extrema-esquerda. Faz parte do jogo democrático. E isso não torna um governante bom ou ruim. O que torna ele bom ou ruim é o caráter, é a honestidade, é a forma como ele dirige, né? É óbvio que a gente pode criticar determinadas ações, né? É óbvio que a gente deve, inclusive, criticar determinadas ações de um governo que valoriza mais os empresários do que o povo em si, escolhe pessoas de um determinado grupo social. Então, a gente de fato tem que pensar nisso. A gente de fato faz parte da crítica. Mas os poderes, ele não reside aí. Ele reside, na verdade, no caráter, na honestidade, né? Ele reside nessa parte. Beleza, gente? Entendido? Então, trazendo para vocês aqui, vou botar no slide, uma revisão da aula anterior, onde a gente fez uma diferenciação entre Estado e governo. A gente sabe que o Estado é uma instituição organizada politicamente e que possui soberania reconhecida internamente e externamente. Então, o Estado, ele é, na verdade, a própria instituição. O Brasil é um Estado, né? Ele é uma instituição organizada politicamente, ok? Possui soberania e é reconhecida internamente e externamente. Então, isso é o Estado. E o governo? O governo, ele é formado por um conjunto de pessoas que tem a responsabilidade legal de exercer o poder político e administrar o Estado. Então, o Estado é permanente, o governo é transitório. As políticas de Estado são políticas de longo prazo, são políticas permanentes, e a política de governo é uma política transitória, é uma política passageira. Ok? Entendido isso? Vamos seguir. E a gente viu que dentro desse Estado existe o que a gente vai chamar de sociedade. O termo sociedade é habitualmente usado para o coletivo de cidadãos de um país. Então, os cidadãos de um determinado país, os cidadãos de uma nação, são, na verdade, a própria sociedade. A sociedade, ela compõe, na verdade, o conjunto de cidadãos de um país. Beleza? Bom,
tema revisado e a gente segue adiante então. Aí a gente vem para o nosso tema, que são formas de governo. A maneira como ocorre a instituição do poder na sociedade e a relação entre governantes e governados. Olha aí, então a gente tem as formas de governo, maneira como ocorre a instituição do poder na sociedade e a relação entre governantes e governados. Beleza? Então a gente aí vai ver as várias formas de governo. A primeira forma, quando a gente fala em formas de governo, a gente vai pensar aqui nas formas básicas, né? As formas mais comuns, as formas mais conhecidas. Então a gente tem aqui a república e tem a monarquia. Eu tenho um símbolo, o brasão brasileiro, representando a república, né? Então quando a gente remete aos símbolos nacionais, né, exatamente para chamar a atenção que a gente tem uma república. República, eletividade e temporalidade dos mandatos do chefe do executivo. Então, ao pensar na república, a gente vai pensar em um governo eletivo, um governo que eu posso eleger, não um governo transitório, temporário, né? Onde eu tenho essa transitoriedade dos mandatos do chefe do executivo. No nosso caso, nós temos uma república presidencialista, né, que é eleita, né, de 4 em 4 anos, você elege um presidente, né? Então, é o caso do Brasil. E tem a questão da monarquia. Na monarquia, a gente trabalha com a ideia de hereditariedade, de vitalicidade, né? Então, a monarquia, ela é bem mais conhecida, né? Porque assim, a gente lembra muito bem que quando a gente estuda lá em história tal, a gente lembra de todo o processo monárquico, a gente lembra que os reis se colocavam em um lugar onde eles tinham uma diferenciação. Muitos reis acreditavam que eram escolhidos por Deus, que eram representantes de Deus aqui na Terra. Essa foi uma teoria clássica lá do início da Idade Moderna, né? Então, para justificar o poder daquele rei, para justificar a presença forte daquele rei, e aproveitando da questão religiosa, muitos reis diziam-se representantes de Deus aqui na Terra. O rei, na verdade, ele tem um poder vitalício, ou seja, até ele morrer. A rainha da Inglaterra já está com 90, quase 100 anos, né? 95 anos, alguma coisa assim, né? A rainha da Inglaterra está lá, a velhinha está lá, durinha, não dá sinais nenhuma que vai morrer, né? E o povo gosta dela, então tomara que se conserve. Só que a Inglaterra, ela tem um outro regime, que não é só o regime monárquico, tem um outro regime, um regime monárquico parlamentar. A gente vai estudar isso aqui daqui a pouco. E aí a gente percebe que a monarquia, ela é diferente da república. Na república, a gente tem a questão da eleição, a gente elege o presidente, a gente tem voz, né? A voz do povo, ela é ouvida, sim, né? Então, por isso a gente tem que pensar, na verdade, tudo que tudo que acontece. Nós não temos, na verdade, um sistema de poder, um sistema de política perfeito. Eu acho que isso nunca vai existir. Existem muitas críticas feitas à monarquia, existem muitas críticas feitas à república, ao presidencialismo, ao parlamentarismo. A gente não vai ter um regime de poder, um sistema de poder perfeito, né? A gente vai ter um sistema de poder onde existe a representatividade. Beleza? Sim. Deixa eu ver aqui no slide para a gente estudar um pouquinho mais sobre a questão da república.
Forma de governo, república, a república que é o nosso sistema de governo atual. E aí a gente vê aqui no slide o seguinte: nesta forma de governo, o povo tem o direito, às vezes, como é o caso do Brasil, o dever de escolher seus governantes participando da administração de forma direta ou indireta, dependendo do sistema de governo. Os governantes escolhidos pelo povo administram o Estado visando o bem comum. Então, essa, na verdade, é a República. Na República, a gente escolhe o representante, né, por via direta ou indireta. Se a gente pensar bem, se a gente imaginar, por exemplo, que os Estados Unidos também é uma república, lá a república, o presidente ele é eleito de forma indireta. Como é que acontece lá nos Estados Unidos? É complicado o sistema lá, é bem difícil de explicar, mas assim, eu vou tentar explicar para vocês em linhas gerais o que acontece nos Estados Unidos. Lá, na verdade, cada localidade eles separam em distritos, mais ou menos, é como se fosse assim, uma região, alguns bairros reunidos, e aí aquele distrito elege delegado ou delegados. Eu não sei exatamente se é um ou se tem mais delegados. Esses delegados é que vão votar, né? Na verdade, esses delegados, eles é que vão eleger o presidente. Então, aquele distrito elege um delegado e o delegado é que vota no presidente. Então, você vai ter uma eleição que é feita de forma indireta. No Brasil, o sistema republicano brasileiro, lá o voto é facultativo, tá? Nos Estados Unidos, vai votar quem quiser. Por isso, um dos grandes desafios, por exemplo, dos Estados Unidos, não é só você ganhar a simpatia do povo, mas é você ganhar a simpatia do povo e fazer com que esse povo vá às urnas e vote, né? E escolha o delegado certo. Porque às vezes o que acontece nos Estados Unidos, às vezes até um candidato ele tem uma boa, se você fizer uma pesquisa eleitoral com os eleitores americanos, você vai ver que ele vai ganhar em disparada. Mas às vezes o cara vai lá e não vai votar, né? O eleitor ele não vai votar. E aí ele não elege o delegado correto. Ele não elege o delegado, porque o delegado ele vai ter a preferência política dele, ele vota mais ou menos de acordo com aquele grupo ali que o elegeu. Então, se você não vai lá votar, na verdade, o grupo que foi lá votar, ele vai escolher o delegado, e esse delegado ele pode ser de um partido democrata ou republicano, outro partido. Na verdade, os Estados Unidos também tem essa característica. Ele é bipartidário, né? Só existem dois partidos, o Partido Republicano e o Partido Democrata. Todos dois são mais ou menos, tem mais ou menos a mesma linha. Um mais progressista, outro mais conservador, mas todos dois têm mais ou menos ali a mesma linha. Não é um partido, não chega a ser um partido de esquerda e um partido de direita. Existe um partido um pouco mais progressista e o outro um pouco mais conservador. Não tem grandes diferenças lá, ok? Então, mais ou menos é assim que funciona a eleição nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, nós já temos uma república onde a gente elege de forma direta, né? Onde eu tenho o poder de ir às urnas e dizer, olha, eu vou votar em fulano de tal. Então, não tem a representatividade indireta. A nossa representatividade é direta. Isso é um avanço fantástico. Isso é um avanço onde a gente deve louvar o sistema brasileiro. Nesse ponto, o sistema brasileiro está há 1000 anos-luz à frente de muitos países bem desenvolvidos, né? Então, a gente aqui escolhe de forma direta. Olha que maravilha. O problema é que muitas vezes a gente não tem a dimensão do quanto isso é importante. A gente não tem a dimensão o quanto isso é relevante e a gente não valoriza isso.
e a gente não se prepara, a gente não estuda. E o brasileiro, ele tem uma outra característica, que é a característica do cara que sabe conversar sobre tudo, sabe de tudo e conversa com todos sobre tudo. Então, se você puxar um assunto sobre a NASA com o sujeito aí do lado aí na feira, o cara vai dar 1000 opiniões sobre a NASA, né? Sem nunca ter lido nada sobre a NASA, sem nunca ter visto um documentário sobre a NASA, sem nunca ter ido à NASA, né? Mas ele vai comentar, né? Então, o brasileiro, ele tem essa característica, é uma característica muito, muito brasileira, assim. Eu converso sobre tudo com todos, né? Macaúba em cima dizendo a eleição dessa forma, mas o povo não sabe votar. Manuel, depois sofremos as consequências com o nosso Estado. Essa é uma questão, Manuel. Nosso povo, além de não receber uma educação de qualidade, que lhe propicie, na verdade, ter uma visão mais crítica sobre o processo eleitoral, o nosso povo ele não se interessa por política. E também tem a questão seguinte: durante muito tempo a gente ouviu e a gente repete que a política é ruim, que os políticos são ruins, que ninguém presta, e isso afasta a gente do mundo eleitoral. Isso faz com que a gente, que eu digo assim, o povo, enquanto povo, se afaste do mundo eleitoral. Certo. E isso, rapidinho, olha, e isso na verdade leva muitas vezes a gente a um distanciamento desse mundo eleitoral, fazendo com que a gente acabe votando em qualquer um. Fala aí, olha. Uma coisa certa. A gente tem muito a usar o senso comum. Enquanto a gente fala, vamos estudar mais, vamos buscar mais os nossos conhecimentos históricos, sociológicos, para não cair nessas armadilhas. A gente foi provado já que o eleitor no Brasil entrou na armadilha das mentiras, das fake news. Por quê? Porque as pessoas gostam muito dessa questão do senso comum sem buscar o estudo científico, né? Então, é importante que a gente fuja disso e abra os nossos conhecimentos para entender e compreender o que é de fato verdade, o que é mentira, o que está acontecendo no coronavírus agora. A gente está vendo várias mentiras também. Então, vamos ter muito cuidado e, a partir de agora, usar menos o senso comum e mais a base científica e mais as leituras, para que a gente não caia em armadilhas como essa, né? De ir para mentirada e etc. A gente fala em base científica. São informações verdadeiras. Parece que a gente afasta o povo. Diz assim, não, mas eu não sou cientista, eu sou feirante, trabalho no mercadinho, eu trabalho no restaurante, eu não sou cientista, não vou ler. A ciência parece uma coisa tão distante do brasileiro que a gente fica sempre querendo afastar. Então, é muito mais fácil, na verdade, a gente acreditar naquela informação rápida, naquela informação que vem ali resumidinha no WhatsApp, que dá para a gente ler ou ouvir, né? Do que, na verdade, buscar essa informação em outro canto. Então, isso, na verdade, mas hoje tem informações simples. Por exemplo, eu estava ouvindo o pessoal dizer, ainda sobre a questão do coronavírus, dizer o seguinte: olha, tem canais de YouTube aí que ganham milhões, na verdade, de seguidores, e o cara não tem base científica nenhuma para falar sobre isso. No entanto, o site do Ministério da Saúde, que tem lá informações resumidas, claras, precisas, né? Tem pouco mais de 2.000, 20.000 seguidores. Né? Então, isso é complicado, porque a gente deixa de seguir, por exemplo, um canal do YouTube do Ministério da Saúde, que tem a organização e as informações precisas, e passa a seguir um menino de 19 anos que não foi nem para a faculdade, não fez nada, tem a informação ali do senso comum, mas tem uma boa oratória, muitas vezes, e consegue convencer a gente de que tudo isso é fake news,
Marco Rubens de Cima está dizendo que esse coronavírus tem muitas mentiras. Políticos usam para desenvolver nas economias do país. E aí tem muitas mentiras, mas a gente não deve minimizar a questão. Muitas mentiras circulando sobre, inclusive, a própria mentira de que não existe coronavírus, de que isso não é... mimimi. Mimimi, que isso não é verdade. Né? A gente não vai pagar para ver os países, o mundo inteiro. A gente sabe que a base do mundo, na verdade, o que faz o mundo girar é o dinheiro, e o turismo é uma das peças principais. Os países do mundo inteiro fechando fronteira, perdendo rios de dinheiro, não é à toa, né? Deixa eu ver aqui. O brasileiro tem a estranha mania de acreditar em um áudio, vídeo postado no WhatsApp do que procurar ler algo, uma informação real sobre determinado tema. É isso aí, Capindura. Aquele áudio que você ouviu no WhatsApp, ele é mais revelador do que qualquer outra informação vindo de um profissional de saúde, né? Então, a gente olha para um profissional de saúde falando na televisão, a gente diz, não, você está mentindo. E aí a gente ouve um áudio de uma pessoa que a gente nunca viu, porque falando que é um médico e tal, e aí ele fala o que a gente quer ouvir, né? A gente quer ouvir dizer que tudo esse negócio desse vírus é mentira, de que não vai... fazer só um breve... eu não sou especialista, acho que a informação, ela não tem que vir prioritariamente de mim nem de Oyama, mas o grande problema do coronavírus não é a letalidade dele, né? Não é o dano que ele pode causar no corpo humano, que isso aí é pequeno, é mínimo, pelo que eu entendi, sim. A grande questão é o poder de infectar uma grande multidão. Se você hoje infectar uma cidade como Salvador, estiver infectada por esse vírus, muita gente, o sistema de saúde não suporta. E o sistema de saúde sobrecarregado, as pessoas vão começar a ter que escolher quem vai atender, né? É o cara que chega lá na emergência, tal, além dos problemas de saúde que a gente já tem, ainda tem mais esse. Então, os sistemas de saúde não suportam, né? Então, é essa questão aí, beleza? Então, esse é o grande problema do vírus. Então, qual é a ideia de ficar em casa? A ideia de ficar em casa, nos grandes centros, é exatamente fazer com que você vá adiando ou retardando o processo de contaminação, né? Vai ter contaminação, muitas pessoas vão se contaminar, mas se essas pessoas forem contaminadas de forma espaçada, aí o sistema de saúde ele tem como abranger e atender todo mundo. E aí Grapiúna está ali dizendo, o brasileiro não confia no Estado. Esse é um grande problema. O brasileiro não confia no Estado, né? A gente aprendeu, a gente como sempre votou muito mal, a gente como sempre foi excluído da política, nós não temos uma tradição política. Por quê? Porque durante muito tempo, se você pensar, até 1889, nós éramos uma monarquia, né? Depois de 89, aí a gente passou ainda mais 6 anos na chamada República da Espada, né? Então isso na verdade fez com que muitos, como se a gente tem menos de 100 e poucos anos aqui de democracia, e de democracia participativa muito menos, porque no início da República nem todo mundo podia votar, né? Uma bobagem, eles não refletem que nossos hospitais não atendem nem as demandas que já possuem. Imagine uma grande quantidade de pessoas infectadas. É exatamente esse problema. Mas colocamos eles lá por não saber analisar. Exatamente, Penachinho. Então a gente acaba colocando porque a gente não foi acostumado, porque a gente não tem uma tradição e porque a gente aprendeu e ainda não conseguiu desconstruir a ideia de que todo político é desonesto, todo político é incompetente, todo político não presta.
Então, enquanto que a gente repetir essa ideia, a gente vai continuar elegendo de uma forma equivocada, né? Grapiúna, Ilha também falando ali, não dá para confiar numa entidade que já se tornou ineficaz no combate. Sim, diga-se de passagem, aqui fazendo um adendo, o governo brasileiro, em termos de saúde, agora, ele tem respondido muito bem a essa questão do coronavírus, tá? Então, esse é um ponto que eu acho que vale a pena ressaltar. Então, existe uma resposta positiva, existe um profissional comprometido, sério, que está lá, né? É interessante, né? Porque está lá, é um governo de direita, é um governo conservador, mas você vai lá e coloca um profissional sério, você consegue ter respostas sérias também. Pode não ter a política de saúde que a gente esperava que tivesse, né? Pode não ter a política de saúde que a gente queria que tivesse, mas num momento desse a resposta vem de uma forma mais acertada. É essa questão que eu estava falando logo no início. Não, o Brasil não demorou para agir não, viu, Grapiúna? Não demorou para agir não. O Brasil tá respondendo. Essa parte de saúde a gente tem que fazer fazer às vezes e reconhecer que a gente está respondendo até de uma forma ágil, né? São raros, mas ainda se encontra. O pessoal de Arizona falando sobre os políticos, que são raros, mas ainda se encontram. Na verdade, são raros porque a gente afasta eles da política. Porque quem é que tem uma vida íntegra, honesta, vai querer se meter em política para depois ser apontado como ladrão, né? Ninguém. Então as pessoas, na verdade, elas se esquivam da própria política por isso. Porque elas preferem ganhar dinheiro de outra forma, ok? Então, enquanto que o político for visto como desonesto e ladrão, muitos que são honestos e bons e competentes vão querer se afastar da política exatamente porque não querem ser relacionados ainda. As fronteiras ainda seguem abertas, por quê? Porque as medidas, elas têm que ser tomadas ao seu tempo. Elas também, você não pode simplesmente fechar todas as fronteiras, colocar todo mundo preso dentro de casa de uma única vez, porque não é esse o objetivo. Então você tem que ir tomando as medidas paulatinamente. É essa questão aí. Beleza? Bom, sistema de governo, república presidencialista, né? É o caso do Brasil, é um sistema de governo em que o chefe do governo também é o chefe do Estado. Então, numa república presidencialista, o chefe de governo, chefe de Estado. O chefe do Estado, a gente já viu, o Estado ele é permanente, o Estado ele representa a pátria, a nação. E o chefe de governo? O chefe de governo, ele representa a temporalidade, a transitoriedade, né? Numa república presidencialista, o chefe de governo é também o chefe de Estado. E aí, na verdade, nesse Estado presidencialista, a gente tem a separação dos poderes: executivo, legislativo e judiciário, certo? Então, a gente tem aqui a separação dos poderes. Os políticos candidatos honestos não se elegem porque maior corrupto é o povo que se vende por emprego, por bloco de cimento, como aqui na minha cidade, Emanuel Barra. Sim, Emanuel, muita gente acaba se vendendo. É, na verdade, uma prática muito antiga aqui no Brasil, a venda de votos. Lá o pessoal de Capim Duro, olha, só vi uma pessoa que já foi candidata comentar que ela percebeu que, que quem entra no poder público ou vai aderir a algum grupo com ideias contrárias às suas ou fica anulado ali dentro, sem poder fazer muita coisa. Sim, o sistema é duro lá, porque você tem que trabalhar com às vezes com esses elementos que não são muito honestos. Mas tem muita gente que resiste, né? E que funciona, e que graças a esses caras, a gente não vive uma situação pior.
né? Vamos seguir aqui, vamos ver um governo parlamentarista, uma república parlamentarista. Na época da nossa Constituição, houve até um plebiscito, que é uma consulta popular, para saber se a gente teria, qual regime de poder a gente teria no Brasil. Você lembra disso, Emma? Qual o sistema de poder? Se seria monarquia, se seria república, se seria república parlamentarista. E as pessoas ficaram tentadas para ser a monarquia, né? Não, teve várias pessoas. Foi tentada. Várias pessoas que votaram na monarquia. E aí a gente já vê o que é corrupção comendo solta. Você imagine, se a gente estabelece uma monarquia e retorna lá ao príncipe de Orleans e Bragança, tal, a gente teria um estado ainda pior, né? Mas muitas pessoas defenderam esse regime monarquista e outros defenderam o parlamentarismo. O presidencialismo ganhou, até porque era o sistema vigente. Como a gente não conhecia, como a gente não sabia como funcionava direito o parlamentarismo, né? O parlamentarismo acabou ficando de lado. Hoje, se você me perguntasse o que eu achava que o parlamentarismo talvez fosse uma boa para o Brasil, né? Deixa eu ver mais a participação lá. Capinduro hoje está jogando Capinduro, Macaúbas de Cima, está jogando duro. Olha, eu só vi... isso já li. Então vamos voltar aqui para o slide para a gente falar sobre o parlamentarismo. No parlamentarismo, o chefe de Estado com poder de governo, né, é um primeiro-ministro eleito e empossado pelo parlamento por tempo determinado. Então o chefe do Estado com poder de governo é um primeiro-ministro eleito e empossado pelo parlamento por tempo determinado. Esse é o sistema parlamentarista simples. Na República Parlamentarista Simples, o primeiro-ministro ele tem o poder de chefe de Estado e ele tem o poder de governo. Qual é a diferença do parlamentarismo para o presidencialismo, né? Qual é a diferença básica? É o seguinte: no presidencialismo, quem elege o chefe do Estado e chefe de governo é o povo. A eleição direta ou indireta, a gente escolhe diretamente lá o povo. No parlamentarismo, quem escolhe o chefe de Estado, chefe de governo, é o próprio parlamento. Então a gente vota nos deputados, nos senadores, e esses escolhem entre eles quem vai ser o chefe de Estado e governo. Aí você vai dizer: poxa, professor, mas eu não confio nesses caras, eu não confio nisso aí. Mas repare só, eles também eles acabam tendo um poder muito maior em relação ao chefe de Estado, chefe de governo, porque eles podem também retirar com muito mais facilidade do que agora, né? Então, para você tirar um presidente eleito por voto direto da população é muito difícil, né? Um parlamentar, no parlamentarismo, o parlamento ele pode tirar a qualquer momento esse chefe de Estado, né? Então ele tem ali, ele tem que andar muito mais na linha. No presidencialismo, o presidente ele tem muito mais poder, né, do que no parlamentarismo. No parlamentarismo o poder é mais restrito, porque ele tem que negociar com todo o parlamento. E negociar não é o que muitos usam, não é uma chantagem. Eu só dou isso se você der isso, só libero. Não é isso, né? Negociar significa atender uma demanda de um país de dimensão continental como o Brasil, né? Você não pode tomar decisões que beneficiem só uma região do país. Você tem que pensar em decisões que beneficiem a todo o país. Isso não é fácil. Isso não é tranquilo. Arizona, em quais países tem esse sistema, esse governo?
Na Inglaterra, você não tem uma república parlamentarista, você tem, na verdade, um parlamentarismo, uma monarquia parlamentarista. Na Alemanha, você tem lá um sistema parlamentarista. Acho que na Espanha também você tem uma monarquia. A Inglaterra, né? A Inglaterra, eu já falei que é monarquia parlamentarista. Né? Então você tem o parlamentarismo, ele está em algumas nações. É porque assim, como cada nação, como cada pátria tem o poder de estabelecer o seu governo, as suas diretrizes, ele não é uma coisa uniforme em todos os lugares, né, Elma? Você queria falar alguma coisa? Não, eu estou pesquisando quais são os países que eu vou falar. Países parlamentaristas. Fala aí pra gente. E eu tenho, na verdade, também, enquanto que é uma pesquisa, eu tenho também o semipresidencialismo. No semipresidencialismo, aí eu tenho o presidente, né, como chefe do Estado, e tenho o primeiro-ministro como chefe de governo. O governo em que o presidente partilha o poder executivo com o primeiro-ministro e um gabinete, sendo os dois últimos responsáveis perante a legislatura de um Estado. Então, no semipresidencialismo, você elege o presidente, na verdade, representa o Estado, mas o governo é estabelecido pelo primeiro-ministro. Né? Então, esse é um sistema de semiparlamentarismo. Achou aí, Elma? Volta aqui pra gente. Alemanha, parlamentarismo são Suécia, Itália, Portugal, Holanda, na Europa, né? Noruega, Finlândia, Islândia, Bélgica, Armênia, Espanha, Grécia, Estônia, Polônia, Sérvia e Turquia. Na América do Norte, o Canadá. Na Ásia, Japão e Índia. Oceania, Austrália e Oriente Médio, Egito e Israel. Você vê que tem bastante países com parlamentar. Países, inclusive, que a gente nem dimensiona tal que vai ter o parlamentarismo. Mas o parlamentarismo, ele me parece, na verdade, um sistema de governo bom. Né? E o sistema do Brasil é um sistema muito bom, né? Porque é um sistema que o executivo não governa só, precisa do legislativo e precisa do judiciário. É interessante isso, Elma. Isso que você está falando. Muito importante. Isso que você está falando é importante. Na verdade, as instituições, elas não estão aí para atender às expectativas de qualquer governante. Né? Então, sendo esse o presidente, o anterior, o futuro, o Congresso, né, de uma forma geral, a Câmara dos Deputados, a Câmara dos Senadores, o STF, o Procurador-Geral da República, eles não existem para atender às solicitações do presidente. Na verdade, eles estão ali representando toda a nação brasileira. Né? Eles estão ali para atender todos os grupos do Brasil, que são muitos. Né? Você vê que tem gente ali de tudo quanto é tipo. Tem os caras que defendem, a gente chama a bancada da bala, que aí defende a questão da segurança pública. Você tem a pessoa da bancada do boi, que defende a questão lá da agricultura, da pecuária. Você tem a bancada religiosa, né? Você tem a bancada da educação. Eu não sei nem se existe, né? Talvez esse seja um problema da gente, que a gente não consegue... Tem sim. Sâmia. Tem Sâmia, tem Sâmia, tem aquela menina, como é o nome dela, nova? Esqueci agora o nome. Pois é. Mas tem algumas bancadas, pessoas que defendem, mas são muito poucas, tá? O pernambucano também... E aí você tem, na verdade, essas chamadas bancadas temáticas. Essas bancadas temáticas, na verdade, elas representam a diversidade. Elas não estão aí para atender às demandas e às solicitações estabelecidas por um único governo. Né?
E o governo, ele tem que se comportar de forma democrática. Ele vai ter que negociar mesmo com o Congresso, porque o Congresso é formado por uma pluralidade de pessoas, né? Você precisa disso, você precisa dessa pluralidade. Então é por aí. A queixa, por exemplo, do presidente agora é que ele não consegue, por exemplo, implementar as coisas que ele quer implementar porque o Congresso não deixa. Porque, na verdade, o que ele pensa? Ele acha que se você quiser implementar a livre circulação de armas, venda... Teve um plebiscito no Brasil e que acabou determinando o que podia e o que não podia em relação a isso. Se você pensar no excludente de ilicitude que ele quer implantar, isso não atende às perspectivas de todo o povo brasileiro. Quer dizer, a polícia pode matar e depois dizer, olha, matei porque está sob forte emoção. A gente sabe que hoje a polícia do Brasil é uma polícia que mais mata e também é a polícia que mais morre no mundo. Então, por isso o que acontece é que a gente precisa dessa negociação. É uma segurança para a gente, para que o presidente, que qualquer presidente que assuma, não mude toda a trajetória política, toda a trajetória de poder, todo o sistema na hora de 4 em 4 anos a gente ter essa mudança, seria loucura isso, tá certo? Vamos ver aqui a monarquia. A monarquia é a forma de governo que tem o chefe de Estado, tem o título de rei ou rainha, ou seus equivalentes, né? Então, monarquia. A gente lembra muito bem lá na época que a gente estava estudando história, da monarquia absolutista. A monarquia absolutista, o rei tinha todos os poderes, concentrava todos os poderes, né? O Estado é dirigido, comandado, administrado por uma só pessoa, conforme a sua arbitrariedade, né? Então, quando a gente estava falando aqui da República, que existe o Legislativo, que existe o Judiciário, e que esses acabam interferindo ou mesmo controlando as ações do Poder Executivo, é exatamente para que o governo não vire um poder, uma monarquia absolutista, onde o rei pode tudo, onde o rei pode ser arbitrário, porque é a vontade dele que vale, é a vontade dele que reina, né? Então, não existe vontade do povo numa monarquia absolutista, né? A população não tem direito de, eu não quero esse rei, né? Ela tem que aceitar o rei conforme ele seja. Era tão louco esse negócio da monarquia absolutista, que se você pensar bem, na época do auge do absolutismo, as leis, elas beiravam a loucura, como um rei que estabeleceu uma lei que ele dizia o seguinte: é proibido chover às quartas-feiras, porque quarta-feira é dia da caçada real, né? Ok, como é que faz isso, né? Como é que um rei pode proibir a chuva, né? Um dia de quarta-feira, né? O rei não tem poder sobre os eventos climáticos, né? Mas ele achava que ele tinha esse poder. Professor, e se chovesse numa quarta-feira? Ele ia ter que encontrar um culpado, ele ia ter que encontrar alguém para botar a culpa, né? E aí essa pessoa, coitado, ia sobrar. O Vaticano, ele funciona diferente, viu, pessoal lá de Macaúbas? Quem é Islane, né? Ele funciona diferente. O Vaticano, ele é um pequeno território, mas ele tem autonomia. O Papa, ele tem certo poder, mas ele tem também ali um poder, ele tem ali uma espécie de governador administrativo. É um território muito pequeno, muito fácil de administrar ali, eu acho, né? Brotas Cocal, o erro da maioria das pessoas é associar políticos todos em um mesmo círculo, ou seja, porque a maioria dos políticos são corruptos, a maioria também será. Isso aí, Luan, a gente vai repetir isso o tempo inteiro aqui para vocês. E Bonita Arizona não tem poder sobre Deus, né? Pois é, não é, e aí a gente pode até tirar Deus dessa história,
na verdade, esse rei, ele não tinha poder sobre a natureza, sobre as forças da natureza. Mas se você quiser chamar de Deus, aí você chama, né? Mas ele não tem poder sobre isso. Mas ele achava que ele tinha tanto poder que, inclusive, as forças da natureza, e se você chama de Deus, ele achava que tinha poder sobre isso também. Beleza? Tranquilo. Vamos seguir? Uma monarquia parlamentar. Eu acho que o Vaticano... Pesquisa aí, Elma. O menor estado do mundo não é o Vaticano, não. Eu acho que é Butão. Olha agora. O sistema de governo, a monarquia parlamentar. Formas de governo onde os poderes se dividem entre chefe de Estado, que é o rei ou a rainha, e um primeiro-ministro. E um parlamento, o rei reina, mas não governa, né? Então tá lá a rainha bem bonita, bem soberana, bem elegante, fina, né? Ela tá lá, ela é o chefe de Estado, só que ela não manda nada, né? Ela tem poder até de influenciar, ela tem um poder de representar a nação, ela tá lá, ela é um poder constante, mas ela não manda, né? Quem manda mesmo é o primeiro-ministro juntamente com o parlamento. Perceba, quando eu falo primeiro-ministro junto com o parlamento, é porque o primeiro-ministro, ele não manda só, ele não manda, ele não realiza as vontades dele. É o Vaticano. Né? É o Vaticano o menor? O Vaticano tem 44 quilômetros quadrados somente. 44 quilômetros quadrados é menor do que a fazenda de muita gente aqui. Depois vem Mônaco com 90, com 2,2. 44 quilômetros quadrados não é nem a fazenda, aquela fazenda menorzinha que você tem, né, Elma? Exatamente. Aquela fazenda de abacaxi que ela tem lá em Itaberaba, ela tem é maior do que o Vaticano. Quem me dera. O pessoal lá de Arizona mesmo tem fazenda maior do que isso. É capaz. Certo, gente? Beleza aí? Na Inglaterra é assim. Sim, isso é na Inglaterra. Estado não é Estado de quê, gente? O Vaticano. A função da rainha é representar o Estado. Ela dá um ar de permanência, percebe? Ela dá um ar de estabilidade, ela dá uma sensação de estabilidade àquele poder. Então é um poder que permanece ali. Só que ela não interfere nas questões governamentais. Ela não manda ali. Mas, por exemplo, se você vai à Inglaterra numa visita oficial, bem provavelmente você não vai falar com o Boris Johnson, que é o primeiro-ministro da Inglaterra agora, a não ser que a visita seja direcionada a ele. A sua visita vai ser direcionada à rainha, porque ela é a representante do Estado inglês, né? Mas vocês estão me apertando. O país de Gales, a Inglaterra, o país de Gales, ele é, na verdade, um território dentro da Inglaterra. Né? É um território dentro da Inglaterra. Mas não me aperte muito não, porque não aperte minha mente, porque não é tudo que eu sei não, viu? Eu sei coisas genéricas, gerais, né? Eu posso dizer aqui os países, né? Os estados menores. O Vaticano com 0,44 quilômetros quadrados, ou seja, menos de 1 quilômetro, né? Mônaco com 2,2 quilômetros. Depois vem Nauru, Tuvalu, lugares que a gente nem sabe. Ilhas de Nassau, São Cristóvão e Neves, Maldivas e Malta. Maldivas eu queria ir. Eu também queria. Maldivas e Malta são os países. Maldivas é um conjunto de ilhas lá no Pacífico que é deslumbrante, assim. Índico. A professora Elma, ela vai chamar vocês, inclusive, para o casamento dela e tal. E a lua de mel dela, ela vai passar nas Maldivas, que é assim o máximo dos chiques, é lá nas Maldivas. Tá certo? Galera, quem sabe a gente ganha na Mega Sena. Não, você não precisa ganhar na Mega Sena, não. Você já nasceu rico, olha.
Vamos lá. O sistema de governo, monarquia constitucional, ela é top mesmo. Monarquia constitucional é um sistema político no qual há um rei ou uma rainha e seus poderes são limitados pela Constituição. Então, perceba, a monarquia constitucional ela é diferente da monarquia absolutista. Enquanto que a monarquia absolutista não existe nenhum tipo de limite, né, para o poder real, numa monarquia constitucional existem limites que são estabelecidos pela Constituição. Esses limites são extremamente necessários para evitar abusos, para evitar excessos, para evitar o controle de poder, certo? Então, por exemplo, a nossa Constituição mesmo, ela tem cláusulas que são cláusulas pétreas, ou seja, cláusulas que não podem ser mudadas. Para você mudar, para você tirar essas cláusulas, você vai ter que fazer uma nova Constituição. E você tem outras cláusulas, que são cláusulas que você, para mudar, na verdade, tudo que está na Constituição, você vai precisar de 2/3 do Congresso, né? Votando ali em 2 rodadas. Então, a Câmara dos Deputados vota 2 vezes, tem que ter 2/3 dele. Os senadores votam 2 vezes, tem que ter 2/3. Então, essa dificuldade em mudar a Constituição é exatamente para garantir uma estabilidade. Você imagine se cada governo que entrasse mudasse a Constituição, ia ser um mangue, ia ser uma confusão só. Vamos pegar aqui os regimes de governo. Os regimes de governo eles podem ser democráticos, autoritários ou totalitários. Então perceba que a gente estava falando de sistema de governo, agora a gente está falando de regime de governo. Eu posso ter um governo democrático, democraticamente eleita, o que é que garante a democracia? O que garante a democracia é o funcionamento de todas as instituições. Por isso, gente, não tem sentido de vida você ir para a rua e pedir a ditadura, você ir para a rua e pedir o fechamento do STF, do Congresso Nacional. Não tem sentido de vida, porque é você abrir mão da democracia. É você dizer, olha, eu quero ser governado de forma autoritária. Né? Não tem sentido de vida isso. Ah, professor, eu quero fazer uma manifestação contra político X ou Z, né? Ok, tudo bem, você pode fazer sim, mas não contra uma instituição. Ah, fechamento do STF, não posso, não é? Porque eu abro mão da democracia aí. Ao pedir o fechamento do STF, eu abro mão da democracia. Fechamento do Congresso, fechamento de Congresso só acontece em casos extremos, gente. Em casos de ditadura mesmo. Toda vez que um país só passa por um golpe ditatorial, a primeira medida que tem é fechamento de Congresso, é fechamento de instituição. Então, o que garante a democracia é exatamente a questão do funcionamento dessas instituições. E essas instituições, elas não são obrigadas a seguir e a concordar com tudo que um poder, por exemplo, poder executivo quer. Né? Então a gente tem que conviver com a democracia. A democracia, o regime, na ditadura, é o regime, para a gente ter uma ideia aqui, um poder autoritário ou totalitário, que são governos mais ditatoriais, é um regime onde eu posso tudo, né? E você não pode nada. No regime de anarquia, né, todos podem tudo, né? E no regime democrático, nem tudo pode para todo mundo. Fica claro isso? Então é bom a gente entender. No regime democrático, você não pode tudo, nem eu posso tudo. No regime autoritário, no regime totalitário, eu posso tudo. E no regime anárquico, todo mundo pode tudo. Aí a gente escolhe o que é que a gente quer. Voltando aqui para o slide para a gente continuar. Né? Modo efetivo pelo qual se exerce um poder
num determinado estado, em determinado momento histórico. Vamos ver o democrático, caracterizado por um regime que proporciona voz e ação à população através da criação de leis, fiscalização, remédios constitucionais. A fiscalização é um remédio constitucional, escolha de representantes direta ou indiretamente. O Congresso, ele não concorda com tudo que qualquer governo que esteja lá quer, exatamente porque o Congresso ele representa a pluralidade do povo da gente. Ele representa a diversidade, ele representa a toda uma nação, que é uma nação enorme, como o Brasil, uma nação continental. Né? Por isso que a democracia ela dá mais trabalho, por isso que a democracia ela pede que o governante saiba negociar, saiba ouvir. Né? No regime autoritário, e aí a gente vai ver isso aqui agora, o autoritarismo é uma forma de governo que é caracterizado pela obediência absoluta ou cega, né, à autoridade, oposição à liberdade individual e expectativa de obediência inquestionável da população. Então, no autoritarismo, você não tem negociação, você obedece e pronto. No regime totalitário, o governo que proíbe partidos de oposição, que restringe a oposição individual ao Estado e as suas alegações e que exerce um elevado grau de controle na vida pública e privada dos cidadãos. É considerado a forma mais extrema e completa do autoritarismo. Então perceba que o Estado totalitário ele é muito pior, inclusive, do que o Estado autoritário, porque toda a vida passa a ser controlada pelo Estado totalitário. A gente teve esse momento aqui no Brasil, né? Na época, a gente teve na ditadura militar do Brasil, que é um momento mais recente, a gente teve inicialmente um Estado autoritário, e quando se decreta o AI-5, né, que é o Ato Institucional número 5, que retirava todos os poderes do Congresso, que retirava todos os poderes do povo e concentrava todos os poderes no Executivo, nós tivemos um Estado totalitário, né, onde todas as garantias estavam perdidas, onde todas as garantias estavam na mão do Estado. E o Estado passava a controlar absolutamente tudo. O que a gente podia e o que a gente não podia fazer. O que a gente... aonde a gente podia andar, com quem a gente podia andar. E a vida das pessoas estava na mão do Estado. Então, nós tivemos, na verdade, um Estado autoritário e nós tivemos Estados totalitários. Tivemos outros momentos também. Getúlio Vargas, ele em determinado momento, ele assume um poder autoritário, né? Então a gente teve esse autoritarismo aqui também. O governo de Getúlio Vargas, em determinado momento, na época do Estado Novo, o governo de Getúlio Vargas também assume perfil de Estado totalitário, né? Então, é para a gente pensar se é isso mesmo que a gente quer, ou a gente fica repetindo o que os outros falam, tá? Beleza? Deixa eu ver aqui esse outro slide. Autoritarismo, ditadura, totalitarismo, autocracia e despotismo. É tudo sinônimo? Claro que não. A gente vê que autoritarismo, ditadura, totalitarismo, autocracia, despotismo, na verdade, são diferentes, né? São diferentes, mas são a via que eles têm em comum. Eles têm em comum a falta da democracia. Gente, esse assunto está lá no nosso livro Sociologia em Movimento, da página 166 à página 189. A gente tem as nossas referências básicas aqui. Beleza, Emma? Para finalizar a aula, eu vou chamar o De Olho na Síntese e a palavra fica com você. Pois é, gente, aula muito bacana, instrutiva, né? Importante a gente saber
formas de governo. Muito importante a aula de hoje, vocês não têm noção de como foi importante. E o professor começou a falar de regime de governo, que é o regime democrático, autoritário ou totalitário. O regime democrático é o regime que a gente vive, onde a gente tem o direito de votar, onde a gente tem as instituições funcionando plenamente em harmonia, onde há um diálogo, né? Onde podemos ainda nos manifestar, iniciar as manifestações. Isso é um governo democrático e que é escolhido pela maioria das pessoas, no caso do Brasil. Em outros lugares a democracia é feita de outra forma. Já o governo autoritário é o governo daquele que a gente não pode ter a nossa autonomia, né? Já vivemos governos autoritários e totalitários, que foi na época do Getúlio Vargas, na ditadura militar, onde que a nossa autonomia ela é perdida, onde as pessoas não têm o direito a voto, em que o Congresso é fechado. Então tem uma série de consequências e diferença entre o governo totalitário e autoritário e o governo democrático. O professor falou também do sistema de governo, que é monarquia absolutista, aquela em que o rei governa sozinho, né? Que vivemos essas monarquias na época da França, lá com os reis Luís XV, Luís XIV, também em Portugal, na Espanha, onde o poder absoluto está na mão dos reis. A monarquia parlamentarista, que é a monarquia que a gente vivencia na atualidade, no caso da Inglaterra e da Espanha. A constitucional, em alguns lugares também, onde o rei está lá governando, mas o parlamentar tem uma constituição baseada em leis. E também as repúblicas presidencialista e parlamentarista. O que a gente vive é a república presidencialista, né, onde a gente escolhe o nosso presidente. E o presidente atua, ele é o chefe do executivo, está ali executando, está ali atuando. Na parlamentarista, quem vai atuar é o primeiro-ministro. Tem o presidente, mas o primeiro-ministro que atua. E a semipresidencialista são os dois atuando. Ele falou também da forma de governo, que é república e monarquia. Monarquia, onde tem um rei, e a república, onde é o presidente, tá? Eu chamo o professor César, desejando tudo de bom para vocês, votos de muita luz, muita cura e até a próxima aula. Pronto, uma beleza, gente. Então a aula foi massa, a participação de vocês foi fundamental e a gente espera ver vocês numa próxima aula de Sociologia. Vamos combinar? Até lá!